Bora falar de futebol? Olha só, bora falar do resultado surpreendente e pesadíssimo, positivamente para o Vitória e negativamente para o Palmeiras. 2-0 para o Leão dentro do Allianz Parque. A gente vai ter que mergulhar em alguns pontos bem relevantes desse jogo aqui, porque foi uma derrota muito dura para o Palmeiras por vários aspectos. Notícias bem ruins desse jogo dá para se destacar, mas ao final eu vou trazer um detalhe que mostra que não é terra arrasada, mas é um momento de se ligar o sinal de alerta dentro do Palmeiras. Vamos falar sobre isso já já. Antes, é claro, eu quero me apresentar para quem está chegando e conhecendo o canal hoje. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises sobre o clube nas minhas redes sociais. Se inscreve no canal já, diariamente, tem vídeo às 7 da manhã aqui. Já ativa o sininho que você vai receber notificação todo dia quando pintar esse vídeo. E também, já dá uma moral aqui, ó. Tem um botãozinho do like, do joinha, que é muito importante para o YouTube mandar esse vídeo para mais gente e ajudar no trabalho. E claro, clica no botão hype, de hypar o vídeo, que também é muito importante. Maravilha? E evidentemente que eu espero um comentário seu aqui embaixo ao final da análise com algo a acrescentar, algo a questionar, elogio, crítica, debate, fica super à vontade, o espaço é seu, sempre em alto nível. Bora pro tema do vídeo? Bom, a gente está falando de uma derrota muito pesada do Palmeiras, né? Não tem dúvida. Porque, diferentemente do Fluminense, o Vitória não é um time que tem de onde tirar. O Fluminense tem de onde tirar. O Fluminense tem muitos jogadores técnicos, perigosos, cascudos. O Fluminense é um bom time que está na zona do rebaixamento e que ganhou peças importantes para se recuperar. O Vitória não. O próprio Thiago Carpini já falou, inclusive na última entrevista coletiva, que o Vitória é uma equipe que se precipitou na montagem do elenco, que vai ver o que vai fazer na janela, que tem dificuldades para olhar qual vai ser realmente a saída em relação a melhorar o momento do time, enfim. O discurso é muito diferente, o elenco é muito diferente, as peças são muito diferentes. E o momento dos dois também, vamos lembrar que o Fluminense chega ao confronto contra o Palmeiras se reforçando com o Thiago Silva, num ambiente para mais de 50 mil pessoas no Maracanã para comemorar a volta dele ao estádio com a camisa do Fluminense, o John Arias voltando, o Marcelo voltando de lesão, Kevin Serna estreando, que é um belo reforço. Alguns elementos importantes aí. Vinha de vitória contra o Cuiabá fora de casa, havia buscado um empate contra o Criciúma. O Vitória chega ao Allianz Parque, que o Palmeiras vinha de uma sequência de 7 vitórias consecutivas, com 4 derrotas nas costas, vivendo seu pior momento. Vitória com a pior defesa da competição, que só não havia sofrido gols um jogo no campeonato todo contra o Cuiabá. E agora tem esse jogo dentro do Allianz Parque para dizer que não sofreu gols. Quer dizer, é uma derrota muito significativa. Muito significativa, muito pesada para o Palmeiras. E aí a gente tem que colocar um pouquinho do que aconteceu no jogo, né? A gente está falando de um time que o Abel colocou reservas, inclusive quem viu o vídeo da análise pré-jogo viu que eu quase acertei a escalação inteira, inclusive seria o Dudu, né, na escalação que eu pontuei, porque o Estevão é um jogador que está voltando de lesão e seria titular nos desafios maiores. E o Dudu viraria reserva no ataque que se projeta com o Estevão na direita, Felipe Anderson na esquerda, Veiga centralizado e Flaco na frente. Dito isso, o Estevão foi para campo. O Estevão foi titular. Arriscou-se o Estevão nesse jogo, que é o ponto de desequilíbrio, é o craque do time. E mesmo com reservas, o Palmeiras é um time melhor que o Vitória, ainda mais em casa. E o primeiro tempo mostrou isso. Já já vou mergulhar no ponto do Estevão. Mas o primeiro tempo mostrou isso. O Palmeiras teve um domínio total no primeiro tempo. 74% de posse de bola, 12 finalizações contra 4 do Vitória, jogou no campo de ataque o tempo todo. Só que faltou pontaria. E aí é algo que tem faltado e não é de hoje. Aí é para ligar um sinal de alerta mesmo. Porque a equipe do Palmeiras, aí eu vou falar o todo, em 21 finalizações no jogo, acertou a direção do gol 3 vezes. É muito pouco. É muito pouco. E diante do fechadíssimo Vitória, você tem que aproveitar as oportunidades que aparecem. É a pior defesa do campeonato? É. Mas naturalmente vai congestionar tudo que pode para te atrapalhar. E o Palmeiras conseguiu chegar. O Palmeiras teve, por exemplo, um escanteio em que houve uma jogada de pé em pé, ensaiada, o Rios recebe livre na intermediária e dá uma porrada
para fora. Isso aos 8 minutos. Aos 17 minutos, o Rios dá um passe para o Rony chegar em velocidade dentro da grande área, bater forte e isolar. Aos 18 minutos tem um cruzamento do Estevão, desvio no primeiro pau, o Maurício se joga na bola, bem pertinho do gol, e na hora que ele finaliza a jogada, no carrinho, a bola não vai na direção do gol, a bola atravessa a frente do gol e vai morrer do outro lado. Aos 40 minutos do primeiro tempo, o Naves arrisca da intermediária, a bola desvia e sobra para o Rony na área, virar e bater. E ele isola. Aos 45 minutos, o Vitor Reis recupera uma bola na defesa, solta para o Rony, ele abre para o Estevão vira o jogo para o Caio bater e ele isola. Quer dizer, a pontaria claramente prejudicou. E eu estou falando de 5 jogadas que envolvem justamente a pontaria, mas o Palmeiras chegou, por exemplo, com o Rony cara a cara com o Lucas Arcanjo, no detalhe do impedimento ali, depois de uma porrada que vem do Maurício, e ele, com o gol inteiro à disposição, bate na direção do Lucas Arcanjo. O Lucas Arcanjo até precisa de atendimento. O Caio Paulista dá 2 cruzamentos no segundo pau e o Rony não chega por detalhe. Então eu estou falando de pelo menos 8 chances de gol que o Palmeiras teve e que a pontaria não ajudou, entre outras jogadas que o último passe também foi um pecado, mas foi um time que criou no primeiro tempo. Agora, a pontaria prejudicou demais. No primeiro tempo que teve o Giai fazendo várias ultrapassagens, inclusive, e o Estevão não fazendo a jogada com o Giai. Faz no fim do primeiro tempo uma jogada simples de passe para ultrapassagem, o Giai ia sair ali na lateral, perto da linha de fundo para fazer o cruzamento. Foi uma vez que essa jogada saiu, ele tenta o drible da Vaca, ou o drible do Rolinho, na verdade, por baixo das pernas, perde a bola. Mas o Giai fez muitas ultrapassagens, o Estevão buscava mais a jogada por dentro. O Caio mais burocrático pelo lado esquerdo, muito mais burocrático que o Vanderlan, de modo geral, né, em média, muito mais burocrático que o Piquerez, mas conseguiu dar 2 cruzamentos para o Rony quase chegar no segundo pau. O Naves é um destacaço em passes de ruptura e talvez seja a grande notícia positiva, se é que há alguma, né? Um Maurício bastante discreto e um Rony brigando mais com a pontaria absolutamente terrível. Então o primeiro tempo foi um Palmeiras que criou, tentou, mas a coisa não andou. Só que isso já é um ponto a se discutir há algum tempo. Tanto que o Palmeiras, e eu já falei isso aqui, é o time que mais finaliza no campeonato, em média, 17 para mais, agora deve ter ampliado para 18 finalizações por jogo. O Flamengo estava na segunda posição com 14. E ao mesmo tempo o Palmeiras está lá atrás, quando o assunto é gols marcados. 5 para trás, em relação a times que finalizam 10, 11, 12 vezes por jogo. Então é algo a se preocupar, e mais uma vez isso apareceu no jogo contra o Vitória. Só que na segunda etapa, não é só a pontaria o problema. Na segunda etapa, o Palmeiras começa com o Flaco, claramente buscando por um Vitória bastante fechado, que deu 90 toques na bola no primeiro tempo contra 310 do Palmeiras. O Abel fala, opa, eu vou subir a altura, porque tá difícil de entrar, eu vou usar os lados do campo para cruzar, e o Flaco tem essa característica de buscar a bola aérea e meter na rede. Ele tira o Lázaro, que praticamente não apareceu no primeiro tempo, coloca o Flaco, e o time não constrói. O time passa a impressão de jogar bolas na área em muitas ocasiões de maneira quase aleatória. Tanto que o Palmeiras dá 30 cruzamentos no segundo tempo. E só 7 encontram um jogador do Palmeiras. Então, quando você olha o todo, são 50 cruzamentos no jogo ao todo, 10 encontram alguém. E a pontaria não ajuda. Quando encontra, é bola para fora, é bola para o alto. Então, realmente, um time que ganhou Felipe Anderson no segundo tempo, ganhou Dudu no segundo tempo, ganhou Vanderlan no segundo tempo, ganhou Flaco no segundo tempo, ganhou Aníbal no segundo tempo e piorou em criatividade. Já o Vitória melhora na segunda etapa, tanto que aos 7 minutos abre o placar. Estamos falando de uma jogada que tem um lançamento para um mano a mano do Osvaldo e do Giai. O Osvaldo leva melhor e bate no cantinho, fazendo um belo gol. Aos 21 minutos, um time que estava se fechando, né? Um time que estava lutando pelo 1-0, inclusive com o Cera, até não poder mais, que é da cultura do futebol brasileiro, infelizmente. Batida cara a cara com o Lomba aos 21 minutos, defesaça. E aos 37 mata o jogo num contra-ataque
com o Mateuzinho. Quer dizer, a gente está falando de um Vitória que no primeiro tempo não criou, mas no segundo tempo criou. E travou o Palmeiras também quando melhorou as suas peças. Quer dizer, você melhora as suas peças, piora no jogo ofensivamente e defensivamente. Realmente foi uma noite muito ruim do Palmeiras, que, como eu disse, terminou com 21 finalizações e só 3 na direção do gol. Tá devendo demais em termos de pontaria, e quando você pega os últimos 4 tempos que jogou contra a Fluminense, fora de casa, e contra o Vitória dentro de casa, só faz um bom tempo. E nesse bom tempo que faz, não coloca a bola na rede. É realmente um sinal de alerta para se ligar. Não tenho dúvida disso. Aí, ainda vem, para fechar, as 3 péssimas notícias. A fase técnica do Palmeiras claramente é muito ruim no momento mais decisivo da temporada, onde mata-matas desafiadores vão aparecer contra Botafogo e Flamengo. E o embalo do segundo turno, em meio a tudo isso. A segunda notícia ruim, o Estevão. Para colocar o Estevão em campo, e pelo menos foi o que o Abel deu a entender, ele poderia até ter jogado o último jogo, mas preferiu não forçar. E aí o Estevão entra em campo contra a Vitória para ganhar ritmo titular, às vésperas de decisão. O futebol é feito de opções, de escolhas, o Abel entendeu que deveria fazer essa escolha. Eu não faria, como eu disse, iria com o Dudu, pelo menos começando o jogo, e o Estevão acabou se machucando. Disse o Abel que preocupa na entrevista, agora é entender qual é a gravidade da lesão do Estevão. E a terceira notícia pesada é a perda da boa sequência de vitórias no Allianz Parque, porque ter dentro do seu estádio os pontos necessários conquistados para lá fora roubar ponto, mas se não pintar, você conseguir compensar com aquilo que você conquista dentro de casa, acaba sendo muito importante para manter um time lutando pelo título. E o Palmeiras acabou tropeçando no Allianz Parque contra uma equipe muito, muito, muito frágil. E aí vem o ponto da lembrança. É terra arrasada? Dá para dizer que, nossa, o Palmeiras vive? Não, o Palmeiras liga o sinal de alerta. Mas tem muito de onde tirar. Tem muita ferramenta nesse time. Muita. Agora, não é terra arrasada, até porque 3 rodadas atrás venceu o Cruzeiro. Jogando bem, inclusive. Então, é preciso sair desse momento técnico. Esse é o fato. Esse momento técnico muito ruim, no qual as jogadas não estão aparecendo. O time não tem feito combinações nem em linha de fundo e os passes de ruptura por dentro não têm funcionado. Além da pontaria. Como eu disse, nos últimos 4 tempos o Palmeiras foi realmente perigoso e criativo apenas em um. E nesse que foi criativo, a pontaria aqui, quando se observa o campeonato como um todo, foi um problema no primeiro turno e agora acaba sendo um problema já nessa rodada contra o Vitória, nessa abertura de retorno, melhor dizendo, porque o time poderia ter vencido o jogo se aproveitasse as oportunidades que criou no primeiro tempo. Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo em relação a tudo que eu falei desse jogo, em relação a algum jogador específico. Se quiser perguntar, deixar dúvida, algo a acrescentar, fica super à vontade, o espaço é todo seu. E não se esqueça de clicar no botão de inscrição, vamos disparar essas inscrições, a galera tá chegando em peso aqui. Clica no botão do sininho para ativar as notificações e, evidentemente, clica no joinha, no hype, que é muito importante. Maravilha? Bora falar de futebol!